Provérbios capítulo 22. Aqui nós temos uma continuação. Você sabe que os últimos capítulos eles vêm numa narrativa. Essa narrativa trabalhando em cima de diversas situações que trabalham no bom desenvolvimento da pessoa na terra, ou seja, o comportamento que na verdade é benefício para o próprio homem e não tão necessariamente para Deus. Versículo 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, quer dizer, uma boa reputação. O bom nome quer dizer uma boa reputação, ser bem reconhecido no meio das pessoas da sociedade. Melhor do que ser rico e muitas riquezas, ser uma pessoa amaldiçoada. E diz mais, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Quando fala a graça, e sim a presença da pessoa, o nome da pessoa em si. 2. O rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. Quer dizer, Deus fez tanto o rico quanto o pobre. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando falo avisado, é aquele que percebe o mal, percebe a coisa negativa. E o simples é o que não tem sabedoria. Então ele passa e entra pelo canto porque ele não tem aquele discernimento. 4. O galardão da humildade, quer dizer, a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Quer dizer, aquele que realmente é humilde e teme a Deus, ele vai ter sempre riquezas, honra e vida em abundância. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Quer dizer, o que guarda a sua alma guarda a sua vida. Esse se retira para longe do caminho do perverso. 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Quando fala menino, aqui na verdade não é somente o menino filho, aquela criança no âmbito familiar, não. Mas o menino também aqui o discípulo, aquele que era o discípulo e o mestre instruía. Aqui está dizendo que quando ele crescesse, ou tivesse estrutura, teria bom desenvolvimento e não se desviaria ou se desviará dele tudo aquilo que ele aprendeu. Então, tanto na questão familiar quanto na questão discipulado, cai bem. 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. É um conselho para não ficar preso a ninguém. O que semear a perversidade gerará males, e a vara da sua indignação falhará. Quer dizer, ele gerou a perversidade, cegou o males, não adianta ficar indignado, porque foi ele que plantou aquilo que ele estará colhendo, ou colheu. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Bons olhos é aquele que se compadece, que vê, e ele vai ser abençoado porque Deus o recompensará. Lança fora o escarnecedor, que é aquele que escarnece, que zomba, e se irá a contenda, quer dizer, tira a lenha, acaba o fogo, e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, quer dizer, pureza do coração é uma pessoa sincera, clara, né? E tem graça nos seus lábios, quer dizer, uma boa fala, uma boa colocação, terá por seu amigo o rei, ou seja, no contexto, ele seria um conselheiro do rei pela sua boa reputação, pelo seu bom desenvolvimento. 12. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtorna. Quer dizer, quem tem um bom conhecimento, um bom comportamento, essa pessoa é preservada por Deus. Já está dizendo que o iníquo ele vai transtornar o caminho desse cidadão. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Quer dizer, o preguiçoso não quer ir trabalhar, então ele diz que tem um leão esperando para atacá-lo. A questão da desculpa, né? Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Quando fala mulheres estranhas, é tanto a adúltera quanto a prostituta. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Isso aqui é bem forte, está mostrando que a pessoa que cai no laço da adúltera ou da prostituta, na verdade está caindo porque o próprio Deus empurrou o sujeito de encontro a esse malefício. 15. A estultícia, ou seja, a estupidez, está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele, porque a estupidez está ligada à criança. Mas quando ele é corrigido com a vara, ele automaticamente passa a ter medo e aprende a ter disciplina. O que oprime o pobre para se engrandecer,
a si ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Por que está falando isso? Oprimir ao pobre é tomar vantagens para engrandecer a si mesmo ou a engrandecer o que já é rico. Então, na verdade, esse elemento ele vai empobrecer, porque ele está agindo de uma forma ilegal, numa ilegalidade. Uma outra interpretação seria a seguinte também nesse versículo: o sentido de aquele que na verdade dá ao pobre, ele está enriquecendo, enquanto ao passo que ele dá ao rico, ele estará empobrecendo. Na verdade, é uma inversão de valores. Quando se ajuda o rico e se faz algo contra o pobre, está se transgredindo contra a lei de Deus. Vejamos aqui, do versículo 27 até agora o 29 deste capítulo, nós temos uma mudança de seção. O estilo aqui, ele vai ter uma pequena mudança, vai retomar aquele estilo didático que nós vimos lá no capítulo 1, 2, até o 9, aquela introdução. Então, na verdade, é que os poemas, eles tomam outro sentido e vai trabalhar geralmente em cima da questão da pessoa, da percepção, através do ouvido, do coração, dos lábios, etc. Lembrando que essa seção aqui também é uma coletânea de literatura sapiencial, quer dizer, que transmite sabedoria, da cultura egípcia e aramaica também. Da cultura egípcia, nós temos os ensinos de um homem chamado Amenemope. Esse aqui é um sábio egípcio da antiguidade. E na literatura aramaica, tinha um sábio chamado Aicar. Tanto um quanto o outro eram grandes sábios do Oriente que transmitiam sabedoria. E essas sabedorias, ou esses provérbios de sabedoria, foram introduzidos justamente aqui no livro de Provérbios, nessa coletânea, que na verdade é uma coletânea de palavras sábias dos orientais também. E não somente vai ser até o versículo 29 desse capítulo, não, mas até o capítulo 24, particularmente no versículo 22, nós teremos essa coletânea com vários provérbios de estrangeiros. Mas começa no 17, são breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos. Aí diz assim: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência, quer dizer, ao meu conhecimento. A questão de dar ouvidos à sabedoria, não somente ao sábio, mas também a Deus e também ao Pai, sempre trabalhando naquela tríplice visão. Porque é coisa suave se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti t'as faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Então, o sábio aqui, o mestre, ele está incentivando o seu discípulo a aprender, a confiar em Deus, a desenvolver bem. Aí ele fala no 20 assim, ó: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, quer dizer, não te ensinei várias áreas? E diz mais, ó: para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Tipo o seguinte: eu não estou te instruindo para que tu tenhas sabedoria e saiba responder àqueles que chegarem para te questionar. Essa é a visão profunda, né? Diz mais, ó: não roubes ao pobre, porque ele é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque ele está aflito com certeza. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Quer dizer, quem pratica tais atos está na mira de Deus. 24. Não acompanhes o iracundo, quer dizer, o homem de ira, nem andes com o homem colérico, aquele que arruma confusão, que anda em cólera, para que não aprendas as suas veredas, os seus caminhos, né? E tomes um laço para a tua alma, tipo, tu vai andar com ele, vai sofrer o dano que ele sofre. Não esteja entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Mais uma vez, um alerta quanto ao não ser fiador. Se não tens com que pagar, por que tirariam tua cama de debaixo de ti? Tipo o seguinte: quando a pessoa não tinha como pagar, levavam os bens. Quando não tinham bens, levava a família. Então, quer dizer, tu vai empenhar aquilo que você tem, o pouco que você tem?
Aí no 28, ó, não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Aqui tem praticamente duas aplicações diretas. Remover o limite é remover o marco, que era aquela marcação do terreno que na verdade os antigos passaram, e aquelas terras eram passadas de geração em geração. Então mudar o marco na verdade era remover o limite demarcado anteriormente. E outra aplicação também para o limite é não ultrapassar aquele limite que o pai colocou, que o mestre colocou e até mesmo que Deus colocou, no sentido de ultrapassar a liberdade que foi dada. 29. Viste um homem diligente na sua obra, quer dizer, o cara prudente, equilibrado, que faz bem aquilo que conhece. Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte, quer dizer, ele vai ser sempre colocado entre aqueles de posição, os privilegiados, aqueles que têm boas características dentro de uma sociedade. Como você verifica, Provérbios agora assumiu uma outra linha, aqueles provérbios curtos deram tempo, e agora nós entramos em uma conversação, uma explicação, uma explanação com a finalidade de desenvolver essa estrutura. E esses ensinos vindo de fora, como nós falamos do egípcio Amenemope e também do Aicar, que era aramaico, né? Na verdade de Arã, nós temos uma cultura, um florescimento de cultura aqui muito grande. Então, na verdade, nós temos sabedoria não somente em Israel, porque as pessoas pensam assim, somente em Israel, não. Tinha muita sabedoria, tem muito conhecimento que vem de outras culturas. Mas nós terminamos agora Provérbios capítulo 22.